Boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso quarto dia já do nosso esquenta, das nossas lives, que é um esquenta para a nossa websérie Mapa do RH, que se inicia na segunda-feira, tá? E hoje nós vamos falar sobre os principais erros que te impedem de ser um profissional de sucesso. Nós iniciamos essa maratona e essa jornada na segunda-feira, falando sobre carreira com propósito. No segundo dia, que foi na terça-feira, nós falamos sobre RH como agente de mudança. Ontem, que foi nosso terceiro dia, nós falamos sobre recrutamento e seleção assertivo, tá? E hoje, que é o nosso quarto dia, nós vamos falar aí sobre os principais erros que te impedem de ser um profissional de alto rendimento. E amanhã, que é o nosso último dia, a gente encerra falando das principais características desse profissional de RH, tá? Então, vamos dar início aí, tá? Nossa live de hoje. E para iniciar, falando um pouco desses principais erros que o RH comete, né? Que esse profissional de RH comete. O primeiro deles é achar que existem soluções prontas, tá? Então, o que é essas soluções prontas, Thalita? Eu vi uma ideia, um treinamento sendo realizado em uma empresa e quero implantar na minha, tá? E isso não é tão interessante e não é legal, né? Acaba sendo um dos erros, por isso que ele está até em primeiro lugar, justamente por ser um dos principais, né? No nível que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou trazer 7 erros, tá? 7 erros que são os principais aí que te impedem esse alto rendimento. E esse primeiro é justamente achar que existem soluções prontas. Existem métodos, tá? Existe uma estrutura de processo. Inclusive, o método, eu vou passar esse método lá na websérie Mapa do RH, tá? Então, nesse primeiro erro de achar que existem soluções prontas, né? O que é que eu devo fazer, Thalita? Então, para que eu não traga uma ideia que eu vi em uma empresa, uma situação X e vou implantar na minha. Você precisa analisar todas as áreas da organização, ou seja, é o nosso diagnóstico organizacional, tá? No diagnóstico organizacional, é diferente de pesquisa de clima, tá? Inclusive, foi um dos temas que eu trouxe essa semana no meu Instagram, tá? A gente sai da faculdade achando que pesquisa de clima, sai aí do curso técnico de RH achando às vezes que pesquisa de clima é diagnóstico organizacional. E não é, tá? Pesquisa de clima é apenas uma ferramenta utilizada dentro do diagnóstico organizacional, tá certo? Eu, enquanto empresa, para não cometer enquanto profissional de RH, para não cometer esse primeiro erro que eu citei aqui para vocês, tá? Eu preciso analisar cada estrutura daquela organização, tá certo? Eu uso lá a pesquisa de clima como uma ferramenta, mas eu também vou utilizar de outras ferramentas para que eu monte aí meu diagnóstico, tá certo? Então, você precisa analisar a produção daquela empresa, a operação, você precisa analisar lá o setor financeiro, o setor de vendas, tá? O próprio setor lá de departamento pessoal. Então, você vai observar e analisar todos os processos e dados de todos esses departamentos de dentro da empresa, tá certo? E tudo isso você faz o que? Através de entrevista estruturada. Vou citar aqui para vocês algumas perguntas que vocês devem fazer dentro dessa entrevista, tá? É uma entrevista estruturada que você realiza para montar teu diagnóstico organizacional, tá certo? A segunda ferramenta, além lá da pesquisa que eu já falei no início, da pesquisa de clima, é a observação das equipes, tá certo? Então, você precisa ir lá para a ação, né? Você precisa estar no meio dos colaboradores. Esse negócio de RH, sentadinho em sala, né? Na sua salinha, ali atrás de uma mesa, já passou. O RH estratégico não age dessa forma. Isso é RH operacional, tá? Então, o RH estratégico, ele precisa estar ali junto das equipes, se atendimento ao cliente, eu tenho que estar lá observando como é que é esse atendimento, como é que essa equipe age, quais as necessidades deles, tá? O que eles acham que poderia ser melhorado ali dentro da organização. Então, tudo isso são perguntas na estrutura do diagnóstico organizacional dessa entrevista estruturada que você pode estar realizando, tá certo? Então,
eu posso citar aqui alguns exemplos para vocês. Uma das perguntas que você vai fazer lá para a alta gestão é sobre os resultados da empresa, né? Estão alinhados com o planejamento estratégico? Uma das primeiras perguntas que você vai fazer, né, para a alta gestão. Que essa entrevista estruturada você faz tanto com a alta gestão quanto com os colaboradores, tá? Você vai fazer com os dois a entrevista. A observação da equipe é você observando só os colaboradores e a estrutura e análise de dados e processo da organização você vai fazer da empresa como um todo, né? Como é que aquela empresa arquiva os processos, tá? Como é que é feito ali a divisão nos armários, tudo isso você pode estar analisando. E aí, uma das primeiras perguntas que você vai fazer para a alta gestão é exatamente essa que eu vou falar agora aqui para você, né? Os resultados da empresa estão alinhados com o planejamento estratégico? Primeira pergunta que você vai fazer para a alta gestão, tá? A segunda pergunta que vocês vão estar fazendo é quais são os pontos fortes e pontos fracos da empresa, tá certo? Quais são os pontos fortes que essa empresa tem? Quais são os pontos fracos? Isso na visão lá da alta gestão. Tu pega essa mesma pergunta e faz para o colaborador. Quais os pontos fortes que você acha aqui, colaborador, que essa empresa tem? Ah, eles pagam bem, ou eles vão te dizer, eles tratam bem o colaborador. Ah, essa empresa é flexível, então você vai lá relacionando todos os pontos fortes que na visão do colaborador ele acha que tem, tá? E os pontos fracos, colaborador, dessa organização, quais seriam os pontos fracos? Ah, os gestores são muito ignorantes, o supervisor não sabe tratar as pessoas direito. Isso são exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, essas perguntas que eu estou trazendo aqui para vocês, algumas delas você vai usar com os colaboradores e com a alta gestão, e uma ou outra você vai usar somente com a alta gestão, porque no final você vai ter que consolidar tudo isso. Porque às vezes a percepção lá da alta gestão, da diretoria, não é a mesma do colaborador, tá? Então, por isso que você precisa realizar essa entrevista estruturada com os dois, para perceber aí a visão dos dois, tá certo? E aí, você vai para essa terceira pergunta. Que mudanças devem ser feitas para melhorar os resultados dessa empresa? Tá? Você vai perguntar para a alta gestão e para o colaborador. Que mudança ele acha que deve ser realizado para mudar, para melhorar ali os resultados? Porque é importante você ter a visão tanto do colaborador quanto da empresa, tá? Por quê? A visão do colaborador para que você consiga montar ali um plano de ação, às vezes a mesma visão que a alta gestão tem não é a mesma do colaborador, porque eles estão lá em campo, eles que estão na operação, eles que sabem, tá? Eles que sabem, aliás, real necessidade, às vezes eles veem coisa que o supervisor ou coordenador, a diretoria não enxerga porque não está lá em campo. Então, geralmente, quem traz as melhores soluções é a operação, tá? Por isso que é importante você também realizar esse tipo de pergunta com eles, tá certo? O que é preciso para corrigir os pontos fracos da empresa? Como é realizado esse planejamento estratégico? Os colaboradores sabem exatamente o que eles têm que entregar, né? Eles conhecem a meta deles. Geralmente essas metas são bem esclarecidas em vendas, né? Que geralmente é onde se fala lá para o vendedor que precisa vender X carros por dia, X óculos por dia, X motos por dia, ou valor mesmo sim, 30 mil, enfim. Então, geralmente é bem definida para vendas. E as outras áreas, né? A gente precisa deixar isso muito bem definido, essa meta, para que esse colaborador saiba o que é que ele quer o que ele tem que entregar, tá certo? Porque às vezes ele não sabe. E aí acaba que ele é só mais um colaborador ali que não é comprometido. Vai trabalhar porque ele precisa receber ali o salário dele, tá? Então é importante que a gente deixe muito bem esclarecido as metas que esses colaboradores têm que entregar, tá certo? E aí nós vamos aqui já para o nosso segundo erro, que é não entender de gente, tá? O RH, ele precisa entender de pessoas.
Ele precisa conhecer o que motiva aqueles colaboradores, quais são as motivações internas e externas que aqueles colaboradores precisam, porque quando a gente fala de motivação, a gente precisa que o colaborador tenha uma motivação interna, não só o colaborador, as pessoas, né, para viver, precisa ter uma motivação interna. Porque motivação externa, logo ela passa, tu pode dar uma mensagem bacana aqui, papapá, faz um treinamento massa, tal, não sei o que, a pessoa sai dali, partiu para ação. Mas se ela não tiver isso é motivação externa, que geralmente dura ali 2, 3 dias, uma semana. Se ela não tiver uma motivação interna maior, que faça com que ela levante ali todos os dias para ir trabalhar, para ir até aquela empresa, não vai adiantar todo esse trabalho. Então, você precisa fazer com que essas pessoas vejam sentido, né, no que elas fazem, tá? Ah, eu faço venda. Será se você só vende mesmo um carro, um exemplo? Será se você realmente só vende um carro? Ou se você está vendendo um sonho para aquela pessoa que está ali há anos, né? Como meta, comprar um carro, vem juntando dinheiro, se organizou financeiramente para comprar. Será se ela está comprando só um carro? Ela está comprando um sonho. Então, eu, enquanto vendedor, né, lá teu colaborador, preciso entender que ele não está ali, não é só vendendo mais um carro, tá? Ele está vendendo um sonho. Então, quando o colaborador vê sentido no que ele está fazendo, ele consegue realmente ser um colaborador mais engajado. Acredito que a motivação deve vir acompanhada de disciplina. Exatamente, isso. Porque às vezes vai faltar motivação. Isso, exatamente. Porque a gente nem todo dia de fato vai acordar motivado, né? Não tem como, é impossível. Nós somos seres humanos. Hora ou outra a gente pensa em desistir, isso é normal. Então, esse segundo erro aqui, quando se fala de não entender de gente, é exatamente isso que a gente está falando aqui agora, tá? Mas disciplina é constante, exatamente, é hábito, né? Então, gente, entenda o seguinte, que vocês precisam aí entender essas dores, entender de gente, de motivação, de comportamento, né? O que como aumentar a alta performance dessas pessoas. Então, tudo isso é entender de gente, entender de comportamento, padrão de comportamento, para que você não cometa aí mais esse erro dentro aí do teu setor, né, da empresa que você trabalha, e não seja somente mais um profissional aí de RH, tá certo? Meu objetivo aqui é fazer com que você se destaque, tá? Seja um RH estratégico. Não é simplesmente ser mais um RH operacional, vai trabalhar, implanta o processo X e acabou. Não é isso, gente, não é isso. Porque para que você alcance o sucesso desejado, você precisa atuar como RH estratégico. Meu objetivo aqui é exatamente esse, tá? E aí, o terceiro erro, a gente já até falou, é trabalhar de forma reativa, tá? Apagando incêndio. É o terceiro erro aí desse profissional, tá? A gente sempre tem que trabalhar de forma preventiva, tá? Se a empresa pensa em crescer, em expandir em tantos anos, eu quero expandir, o que é que eu vou fazer para esses profissionais estarem preparados para essa expansão daqui a 2 anos, para assumir liderança? Então, eu tenho que fazer o quê? Um projeto que envolva aqui treinamentos, né, de possíveis sucessores dentro da organização. Ah, eu vou expandir e dentro de 2 anos queremos expandir tantos %. Então, os colaboradores precisam falar uma língua inglesa, precisam entender de Excel, precisam entender de BI. Então, você precisa preparar esse pessoal. Isso é atuar de forma preventiva, tá? E não de forma reativa. Trabalhar de forma reativa é apagar incêndio. E aí é o nosso terceiro erro desse profissional de RH, tá certo? Quarto erro é o RH sindicalista, tá? Que é aquele RH que faz o quê? Se conecta emocionalmente com os colaboradores, tá certo? É aquele RH que tá sempre se alinhando aos colaboradores. O colaborador começa a reclamar da empresa, o RH tá lá concordando. É mesmo. A partir do momento que você pode até concordar no seu interno lá, né? Porque eu sei que às vezes acontece algumas coisas dentro da empresa que a gente não concorda, né? E a gente luta todos os dias, né, para a mudança de pensamento e percepção da mentalidade da alta liderança. Mas enquanto isso não acontece,
quando você vê lá o colaborador reclamando de algo, você tem que avaliar aquilo ali de forma analítica, tá? Você vai olhar aquilo ali estrategicamente, aquela reclamação. Jamais concorde com ele. Se o colaborador chega lá para reclamar para você da empresa, você vai simplesmente falar, eu entendo, tá? Você não pode falar, eu concordo com você, realmente, você tá certo. Jamais você pode falar nisso, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre essa linguagem, né, corporal amanhã, tá? Algumas diquinhas como essa que eu estou passando para vocês. Você tem que falar, eu entendo. Nunca, jamais, realmente, eu concordo com você. Não faça isso, porque a partir do momento que você faz isso, você está aí tomando um lado, né? Está tomando partido. E como eu já disse aqui para vocês, o RH, ele é uma ponte entre a alta gestão e os colaboradores. Ele é uma pontezinha aqui entre os dois, tá? Então, não podemos ser esse RH sindicalista, tá certo? O quinto erro é não estar alinhado estrategicamente, né, com o planejamento estratégico da organização, ou seja, é um RH que atua de forma individual. Mais uma vez aí reforçando essa importância de você atuar de forma estratégica junto com os objetivos da organização. Então, sempre fazer aquela perguntinha básica. O que eu, enquanto RH, posso fazer hoje para que a empresa alcance os seus objetivos? Olha, isso tem que ser uma pergunta diária sua enquanto RH, tá? Você vai estar sempre aí analisando, quando passou a semana, né? Você finalizou a semana, as metas da semana lá do que você tinha para fazer. Faça essa reflexão. O que eu posso fazer agora na próxima semana que vai ajudar a empresa a alcançar o sucesso, né? A alcançar os objetivos, tá certo? E o sétimo, e além disso, né, a gente tem que falar aqui dessa questão, dessa forma operacional, com relação a mensurar indicadores, tá? A importância de mensurar os indicadores, porque como eu falei já para vocês aqui, volto a falar, essa vai ser minha fala direto aqui com vocês, com relação à questão de mensurar esses indicadores, tá? Sempre mostrando aí o antes e o depois. Então, tem indicador de desempenho, indicador de treinamento e desenvolvimento, a reação, o índice de aprendizagem, índice de abandono do treinamento. Se eu convidei 50 pessoas, será os 50 colaboradores estavam lá? Então, tudo isso é análise, tá? Pesquisa de satisfação, de evento, pesquisa de clima, turnover, absenteísmo. Se eu comecei a fazer ações e projetos, como é que eu vou saber que está tendo impacto, né, do projeto que eu estou realizando? Eu vou fazer o quê? Uma aplicação, tá? De avaliação e vou ter aqui o resultado anterior mais o resultado do presente, consolido isso e coloque como hábito, tá? E na agendinha de vocês, sempre está apresentando esses resultados para a autogestão, mesmo que ele não queira, tá? Mas tente marcar reunião se eles não deixar, não tenho vaga hoje para falar com você, tenta outro dia, se não der certo, mande e-mail, tá? Coloque em cima da mesa deles, mas tente de algumas formas, seja perseverante nesse sentido, para que você consiga aí mostrar esses resultados e você vá ganhando a confiança deles, para futuramente você conseguir implantar ações mais estratégicas, ações que tenham, né, que precisem de um investimento maior, tá? E o sétimo e último erro, tá, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é a falta de treinamento e desenvolvimento, tá? Hoje, algumas empresas, principalmente essas pequenas e médias empresas, têm a dificuldade de investir em treinamentos, tá? E treinamento, assim como o autodesenvolvimento, que nós falamos como autoconhecimento lá na nossa primeira aula, na nossa primeira live, ele deve ser constante, tá? Deve ser algo diário, né? Mensalmente, você fazer um planejamento. Para fazer esse planejamento, você precisa fazer um levantamento de necessidade de treinamento. A gente não pode chegar implantando qualquer treinamento, tá? A gente precisa primeiro fazer um levantamento dessas necessidades. E eu já descubro lá no diagnóstico organizacional, se você tiver realizado com a empresa, lá você vai conseguir já identificar,
tá? Quais são as necessidades dos treinamentos. Você não precisa fazer uma nova pesquisa, porque você já fez o diagnóstico organizacional e com ele você consegue. Então, a partir disso aí, você vai montar uma matriz de treinamento, tá? O que é essa matriz de treinamento, Thalita? Matriz de treinamento é onde deve conter eu, Thalita, entrei na empresa, né? Qual é o treinamento que eu devo fazer, tá? Assim que eu coloco meu pé na empresa, até eu alcançar o meu alto rendimento, a minha alta performance desejada pela organização. Então, a matriz de treinamento é essa escadinha, tá? Do que eu preciso fazer enquanto treinamento dentro daquela organização para que eu alcance, né? Para que aquele colaborador alcance a alta performance desejada pela organização. Geralmente, nas empresas, a grande maioria das empresas, pela minha experiência, eles só colocam nessa matriz de treinamento, que eu nem sei se às vezes eles chamam realmente de matriz de treinamento, eles geralmente só colocam o treinamento obrigatório, tá? Às vezes aquele treinamento obrigatório mesmo, que é necessário ali que ele faça para executar a atividade, né? E nessa matriz de treinamento, você precisa colocar os treinamentos comportamentais, tá? Todos os treinamentos que ele precisa para conseguir alcançar a alta performance desejada que a empresa quer. Então, aí ele tem que ter uma boa liderança, ser comunicativo. Então, tudo isso tem que estar lá naquela matriz de treinamento. Você vai fazer um planejamento até que ele alcance essa alta performance, tá? A grande maioria das vezes, o que é que acontece nas organizações? As pessoas entram e não tem treinamento. Só tem um treinamento técnico e deixa lá, Deus dará. Acaba, às vezes, esse colaborador saindo ou sendo desligado por não alcançar essa alta performance, porque também a empresa não teve essa matriz de treinamento, tá certo? Então, esse é os 7 erros, né? Os 7 principais erros que o RH comete, né? E que te impedem aí desse alto rendimento, tá certo? Vocês se identificaram com algum deles? Algum de vocês aí cometem algum deles ou não? Tá tudo certo? Gustavo Lorenzo entrou. Boa noite, Gustavo, Lorenzo. Tô olhando agora aqui as mensagens de vocês. Certo, certo, tudo certo, né? Então, vocês não ficaram com nenhuma dúvida. Ok, tá tudo ok. Certo, muito bem. Pronto. Pois, senhores e senhoras que estiveram aqui, gostou, Edileia? Que bom. Obrigada, tá, por estar aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, vai lá na minha caixinha de perguntas, tá? No Instagram, tá certo? Agradeço. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. E aguardo vocês aqui amanhã, tá bom? Cheiro!